Olá você, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, tá? Todos os seus afazeres. Estamos em mais um comentário bíblico da Escola Bíblica Dominical e desta feita estamos na lição de número 7, a mordomia dos dízimos e oferta. Tá? E o texto áureo está inserido aqui no livro do profeta Malaquias, né? Malaquias 3:10, né? E a verdade prática está nos dizendo: a entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica também em classe está inserida no livro de Malaquias, capítulo 3, e os versículos de número 7 ao 12. Tá? Ponto central, nosso ponto central aqui da revista é a entrega do dízimo. É uma bênção e um privilégio. Tá? Nossa introdução, vamos ver que os dízimos e ofertas pertencem a Deus e devem ser entregues. Olha, preste atenção no que nós já vamos nessa introdução: com amor, alegria e fidelidade. Então, nessa área, se você não tiver amor, alegria e fidelidade, então fica muito difícil nessa área você alcançar, sim, algo da parte de Deus. Por quê? Porque tudo na nossa vida, assim, para Deus, não é obrigatório. Nós já observamos, né, que nada o que nós fazemos para Deus é obrigatório, e sim, pelo contrário, é voluntário e com amor. Não pode ser também voluntário obrigado, mas tem que ser voluntário com amor, tá? Assim, preste atenção, a mordomia desses recursos deve ser executada com base ao princípio bíblico da palavra, né, de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos ensina, é a nossa bússola. Né? Seja bem-vindos, né? Estamos em aula. For bom para você essa aula, compartilhe, indique, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa incumbência aqui, nós juntos, né, é crescermos espiritualmente. Professores, eu sei que tem professores, alunos, pessoas que talvez nos vendo pela primeira vez, tá? Deus abençoe a sua vida. Tópico primeiro: as fontes de recursos da igreja local. Né? Quais são as fontes de recursos de uma igreja local? Os dízimos e as ofertas. A igreja local tem como fonte, né, legítima de recursos os dízimos e ofertas. O fundamento, né, para essa legitimidade está no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Então, essa legitimidade está em ambos, né? Está em toda a Bíblia. Né? E nós observamos, né, que antes da lei, Abraão já era fiel a Deus nos dízimos. Né? Lá em Gênesis capítulo 14, nós vemos que antes da lei, né, já tinha a fidelidade, né, ali do seu servo Abraão, que ele deu ali o dízimo, entregou o dízimo a Melquisedeque. Por quê? Olha o versículo 20, preste atenção, de Gênesis 14: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então preste atenção, sempre ou todavia Deus não vai pedir nada que ele não dê primeiro. Você tem que entender isso. Então, primeiro aqui para Abraão, Deus deu uma vitória para Abraão, mas, né, para ele ser fiel nessa situação não foi obrigado. Ele, de livre e espontânea vontade, Abraão ali separou tudo, o dízimo, e ofertou o sacerdócio de Melquisedeque. Entenda isso. Primeiro Deus dá saúde, trabalho, a tua empresa. Primeiro Deus vai te dar. Agora a fidelidade não é de Deus. É você, com o nosso livre-arbítrio para com Deus
Entenda isso, e o Espírito Santo já está nos ensinando, né, já nesse princípio. Deus abençoa, tá, a sua vida. Nós vimos também, né, a liberdade, a liberdade das ofertas no livro de Gênesis, capítulo 4, isso aqui é um subsídio, não está aí na lição, tá? O anterior também. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 3. Olha aqui para a gente analisar. A liberdade de Caim, né? Ele trouxe do fruto, né? Trouxe do fruto. E a liberdade de Abel, ele trouxe dos primogênitos de tudo o que ele tinha, de sua ovelha, tudo que ele tinha. Já Caim não, aí por isso que Deus atentou mais para a oferta de Caim. Então esses princípios de ofertar, de dizimar, já nasceu, sabe aonde? Dentro do jardim do Éden, né? É de lá que vem esses princípios, porque já no versículo 4 nós notamos, de Gênesis 4 nós já notamos isso, tá? Levítico também, né, capítulo 27, versículo 30, diz que todas as dízimas do campo, semente, fruto e etc. são do Senhor, então são santas ao Senhor. E Mateus 23, 23, né, ali houve uma pergunta, os escribas e fariseus ali sempre tentando, né, encurralar Jesus, e Jesus vai mencionar isso para eles, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo, eles eram dizimistas, né? Do endro, da hortelã, do cominho, de tudo que entrava na mão deles, eles eram dizimistas. Isso aí é incondicional. E desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, devais, porém, fazer essas coisas, né? Então, que coisas que Jesus está dizendo aqui? Olha que Jesus está dizendo, devais, porém, fazer essas coisas. Que coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir os dízimos. Então, em outras palavras, olha o que Jesus está dizendo. Vocês são dizimistas, mas sem amor. Vocês estão fazendo, né, tudo certinho, mas sem amor. Então vocês continuam dizimando, mas vocês têm que acrescentar na vida de vocês o juízo, a misericórdia e a fé, tá? Então Jesus nunca falou, vocês parem de dizimar, nunca. Nunca. Tem muitas pessoas que entendem ou deixam de se entender, né, não olhando certinho a palavra e a exegese da palavra de Deus. Olha que Jesus não omitir aquelas. O que são aquelas? O dízimos da hortelã, o dízimo que os escribas, né, ali dizimava, mas o que Jesus só acrescentou? Falou, vocês continuam dizimando, mas vocês têm que ter amor, misericórdia e juízo. É isso que Jesus mencionou aqui em Mateus 23, 23. Jesus nunca omitiu a parte de oferta, mesmo porque aqui ainda a igreja vai ser ainda nascida. A igreja nasceu em Mateus 16, 18. Né? Nós vimos a primeira menção da palavra igreja, a igreja iria nascer ainda. E Jesus, sabendo, né, do que iria ser a igreja, da expansão que iria ser a igreja, é impossível Jesus dizer, não, vocês não dizimam mais, não ofertam mais, né? Mas tudo, deixa eu dar uma pauta aqui, fazer com amor, tá? Essa é a prioridade. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus, né? No vosso corpo, né? O que é vosso corpo? Não é nosso corpo, nosso trabalho. Glorificar-se a Deus do vosso trabalho, do fruto das nossas mãos, do nosso espírito que pertencem a Deus. Temos que analisar, né, com esse princípio que tudo pertence a Deus. E daqui desse mundo nada nós vamos levar. Então fazemos algo para o Senhor. Enquanto nós estamos assim, com saúde, graças a Deus, né, nós procuramos fazer algo para o Senhor nesse tempo, tá? O cuidado com os recursos externos, né? Número 2. Com base
na Bíblia, os recursos financeiros da igreja jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos. Nossa missão, a missão da igreja é divina. A igreja jamais deve se envolver com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. E o número 3, quais as fontes de recurso? Se a igreja tiver, normalmente, se a igreja tiver assim, um centro de amparo a pessoas, uma área social assim, bem projetada, isso sim, nesse caso não há impedimento assim, dentro da lei, preste atenção, nesse caso não há impedimento dentro da lei para que o poder público envie recursos para a mesma. Tá? Isso aí é dentro da lei. A igreja não se deve lançar mãos de nem um jogo assim de azar, para arrecadar recurso para a igreja. Nenhum jogo de azar. Mas sejamos inteligentes e sábios, porque naquela parábola dos talentos, Jesus ele deu para uma pessoa ele deu 1 talento, para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 5. E aquele que deu 1, quando ele retorna, ele fala: por que você não colocou na mão dos banqueiros? Isso quer dizer porque você não multiplicou esse dinheiro. Então Jesus está falando, você tinha que ser inteligente para multiplicar o que eu te dei. Quando você observa lá os talentos, você observa que é parte financeira mesmo. São talentos que nós temos, mas ali foi parte financeira. Por que você não aplicou esse dinheiro? Então, a inteligência que o Espírito Santo ele nos dá, assim, sabedoria, inteligência para nós arrecadarmos fundo para a igreja, para na realidade ajudar a igreja, e não nunca jogo de azar. Com base bíblica, o subtópico 2 é a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Os dízimos no Antigo Testamento é o número 1. Nós observamos ali na introdução que ele é anterior à lei, porque tem muitas pessoas que falam da lei, mas os dízimos ele é anterior à lei. Lá Gênesis, mencionamos isso, capítulo 14 e versículo 14 ao 20. Abraão, com gratidão, preste atenção nisso, você que tem dúvida sobre isso. Eu sei que estou falando com pessoas agora que talvez você nem dizimista tá? Então vamos olhar aqui para a Bíblia Sagrada. Abraão, com gratidão, ao favor de Deus, lembra que Deus deu a vitória para ele primeiro, deu o dízimo e de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Então Abraão, com gratidão, ele deu o dízimo de tudo, daquela vitória. Primeiro Deus deu, aí ele com gratidão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Tá? E o ponto 1, o dízimo é do Senhor. Levítico capítulo 27, versículo 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não estamos restituindo nada a Deus e nem fazemos barganha com Ele. Quando nós não estamos restituindo nada a Deus, nem fazendo barganha por Ele. Aí eu estou ofertando, o Senhor tem que me dar. Equivocadamente, esse pensamento é equívoco, que muitas pessoas estão fazendo isso, mas é equivocadamente. Olha o que diz a palavra de Deus. Davi falou isso, quando estava próximo à construção do templo, ele disse: tudo vem de ti, e da tua mão damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Então, Davi reconheceu, Davi tinha muito ouro, prata, mas ele reconheceu que tudo veio de Deus. Então, tudo que nós temos, irmão, nós temos que reconhecer, vem de Deus. E o materialismo, esse material que nós temos, eu estou fazendo fazenda, a fazenda vai ficar para o anticristo. A gente sabe disso aí. Então você que não faz missão, como que você faz missão? Através das ofertas, através dos dízimos, tá? Analisa isso aí. O tópico,
do 2, né, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu como lei, né, para a manutenção da sua casa. Era para o sustento, né, dos sacerdotes, cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, era uma lei, né, para sustentar todo o sacerdócio da tribo de Levi, né, eles foram proibidos por Deus, eles foram separados por Deus, né? E aonde que nós vemos isso aí? Deuteronômios, capítulo 26, versículo 12, né? Malaquias 3:5, e também nós vemos Jeremias 22:3, né? Nós vemos essa menção, né, dessa. Então, o objetivo era cuidar dos órfãos, das viúvas e o sustento do serviço sacerdotal. E no Novo Testamento, como é que fica isso aí? Né? O tópico 2 aqui, no Novo Testamento, né? Nós observamos, já até dialogamos um pouquinho, né? Em Mateus 23, os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Ainda mais fariseu, irmãos, eles eram rigorosos quanto a essa entrega dos dízimos. Eles entregavam, mas foi repreendido por Jesus. Por que eles foram repreendidos por Jesus? Porque faltava neles, né, o que nós dialogamos agora há pouco, né, a misericórdia, né, a fé, o amor, é isso que faltava neles. Talvez estou falando com pessoas que você ainda falta isso, querido. Quando você entender isso na sua vida, né, fazer isso com amor, com carinho, não faça nada, né, que está te magoando, que está te acomodando, não faça assim não, né, faça com amor. Então, Jesus aí menciona para ele, ó, vocês não omitem aquelas, vocês continuam dizimando, né, vocês continuam fazendo isso, mas ainda falta o amor e a misericórdia, tá? Do subtópico 2, né, 2.1, o dízimo é necessário para manter o obreiro em tempo integral, né? Não só obreiro, mas missionários também em tempo integral, né, na obra. 1 Coríntios, né, capítulo 9 e o versículo 14, olha o que nos diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então, essa ordenância não é de homem, ela vem do Senhor, que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho, tá? Então, nós observamos, né, que antigamente, que é um subsídio, né, lá no Velho Testamento era da tribo de Levi, né, mas Jesus chamou, né, os 12, não está aí na revista, os 12 apóstolos, quando você observar isso, Jesus já foi, ele já tirou eles da profissão que eles tinham, né? Então Jesus me segue, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. E agora? E a família deles? Você já parou para pensar nisso? Será que Jesus não sabia que Pedro tinha família, que tinha filhos? Sabia, mas Jesus falou, vocês vão me seguir, porque lá na frente vou treinar vocês, vocês vão ser apóstolos e vocês vão viver da obra. Tá? É Deus que vai abençoar vocês. Foi até que difícil desentender isso, mas Jesus já começa tirando eles, né, para treiná-los, tirou eles do serviço braçal que eles faziam, para assim, né, eles se tornaram os apóstolos. Né? Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: o que é instruído, isso aqui é um subsídio, o que é instruído na palavra e reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Você já viu esse versículo? Vamos analisar ele. Olha, o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. Tá? Então, isso aqui é só um subsídio. Tá? Então, é para nós analisarmos isso aí também. Então, se Deus colocou no teu coração, abençoa. Abençoa teu pastor, abençoa aquele que te traz a palavra, que te alimenta espiritualmente. Deus colocou um desejo no teu coração, faça para com essa pessoa. Vou dar um presente, que dá o presente, né? Abençoa, né? Que você vai ser abençoado poderosamente. Tá? O 2 do 2.
tá? O subtópico 2, nós estamos no tópico 2, mais o 2 do 2. O dízimo é necessário para quê? Para assistência social. A igreja, ela tem esse compromisso com os órfãos, viúvas e os necessitados, tá? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai está em visitar os órfãos, as viúvas e suas tribulações, isso quer dizer, suas necessidades e guardar da corrupção do mundo. Então, essa é a religião pura e imaculada. Então, isso aponta para quê? Para assistência social, tá? E a igreja, ela está devendo, assim, no seu âmbito, em muitos lugares, essa assistência social. Então nós temos teus dízimos, as tuas ofertas, né? Ela vai ajudar muito, né, a igreja na área da assistência social, né? Isso é um compromisso, na realidade, da igreja, né? De toda a igreja, da igreja local, de toda a igreja. Sobre o tópico terceiro, do tópico 2, né? As ofertas nas escrituras. Nós temos que entender, né, que a igreja se expandiu e multiplicou. Tá? Eram 12, né? Depois ali começa com aqueles 120, que foi ali ungido, batizado com o Espírito Santo cheio, e daqueles 120, né, era 12, depois 120, depois mais 3.000, e assim a igreja não para até hoje de crescer para a honra e glória, tá, do Senhor. Para ajudar os necessitados, bem como expandir, né, a obra missionária, a igreja usou o expediente das ofertas, né? Sempre foi assim. Agora nós vamos ver isso aqui dentro da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 10 ao 15. Tá? Eu vou fazer referência aqui do versículo 12. Né? Vamos analisar o versículo 12 aqui. Eu estou fazendo essa referência porque a administração desse serviço, Paulo que está dizendo isso, a administração desse serviço, né, das ofertas, dos dízimos, não só supre as necessidades dos santos, preste atenção, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então essa palavra redunda, eu quero que você redobre, né, na realidade, a tua atenção. Olha o que ele está dizendo. Mas também redunda em muitas graças. A palavra redunda significa transbordar, né? Derramar, superabundar, né? Então Paulo está dizendo isso, que supre as ofertas, os dízimos, supre as necessidades dos santos, e a bênção, né, de Deus, ela vem sobre a vida dessas pessoas que com amor são ofertantes e dizimistas. Filipenses também, né, Filipenses 4, lá a partir do versículo 14 ao 18, e eu quero analisar só o 18, que diz assim, ó: mas bastante tenho, Paulo está dizendo isso, bastante tenho recebido e tenho em abundância. O que ele recebeu que ele tinha em abundância? As ofertas. Aqui em principal as ofertas, né, que vinham para os irmãos. Paulo tinha que escrever, muitas pessoas tinham que levar as cartas, né, de Paulo, e Paulo aqui precisava do dinheiro, tinha que ter o dinheiro para pagar a casa de Paulo lá em Roma, que ele ficou exilado lá numa casa. Da onde que vinha esse dinheiro? Irmãos, da onde que vinha esse dinheiro? Vinha da igreja, né? Igreja unida, abençoando ali o servo, né, do Senhor. Olha o que ele vai dizer: tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, um obreiro, né, o que da vossa parte me foi enviado, a oferta que da vossa parte me foi enviado. Ele está dizendo aqui, ó, com cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. As ofertas, Paulo está dizendo, é um cheiro de suavidade, de sacrifício, porque toda oferta e dízimo, ela é um sacrifício, né? É o sacrifício do trabalho, do serviço. Então Deus olha por isso também. Então a oferta, os dízimos, é o sacrifício
apresentado a Deus, tá? E a Bíblia vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 2:9, a parte B, nós não temos que fazer, mencionei isso já desde o começo da aula, não com tristeza, mas por necessidade. Porque Deus ama aquele que contribui, aquele que oferta, aquele que é fiel com alegria, tá? Então, se você não tiver, o que é essa alegria? Voluntário, você ser voluntário, fazer as coisas voluntário ou voluntário. Isso é a alegria, né? Então, nós observamos que o sacerdócio de Arão passou. Algumas pessoas falam, mas é a lei, o sacerdócio já não existe mais, passou, mas ficou o sacerdócio de Cristo. Você já parou para pensar isso? De Arão passou, mas e o de Cristo ressuscitou, né? Então só o tempo passou, mas o de Cristo ressuscitou. Pastor, onde está isso? 1 Pedro 2,9, nós vemos que Pedro está falando desse jeito. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Então, nós somos os sacerdotes desse tempo. E aqueles que Deus separa para a obra os levitas, né? Temos que entender isso, irmão. Somos levitas, aqueles que Deus separou. E talvez, não é que Deus não te separou. Ele separou uns para te abençoar espiritualmente. Talvez Deus te separou para só abençoar a obra e receber a bênção de Deus, mas tem sempre alguém orando, intercedendo pela sua vitória. É assim, né, que Deus deixou. Os preceitos, preste atenção, os preceitos mudam ou desaparecem. Guarda isso. Os preceitos mudam ou desaparecem. Todavia, os princípios são imutáveis e permanentes. Tá? Guarda isso, né, que vai ser de edificação para a sua vida. Abraão, preste atenção, teve um princípio. Que princípio foi de Abraão? Voluntariedade. O princípio de Abraão, nós temos que entender que foi voluntário. Sobre tópico terceiro e último, tá? A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Tópico primeiro, como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como que deve ser? O 1 diz desse jeito, com gratidão a Deus, porque Ele é dono de tudo. Então nós temos que entender isso. Por que eu devo entregar? É com gratidão a Deus, porque Ele é dono de tudo. Vamos ver isso? Vamos. Lá no Salmo 24, né, e o verso 1, olha o que nos diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Só para nós entendermos que tudo é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus. A terra, do Senhor é a terra e tudo que neles habita. Então eu e você somos de quem? De Deus. Se eu fosse você agora, eu podia dar um glória, tá? Isso quer dizer que somos prioridades dele. Nós temos saúde, porque ele permitiu isso, né? Então, através da saúde, desenrola tudo. O trabalho, não precisa você trabalhar sem saúde, né? E é ele que nos dá isso. É nesse sentido que você tem que... E o que é isso? Isso aí significa gratidão a Deus. É a virtude primeira na entrega dos dízimos e da oferta. Estou entregando, estou ofertando, estou dizimando, pela gratidão a Deus, não de querer nada em troca, porque a saúde Ele já nos deu, e a salvação, né, também. O 1 do subtópico 1 ele diz, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta ou líquida. Agora nós temos aqui muitas dúvidas sobre isso, né? É da renda bruta ou líquida que nós temos que recolher aí o dízimo. Provérbios capítulo 3, versículo 9, olha o que a palavra de Deus nos diz. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias, né, da sua renda, né? E nós temos aqui, isso aqui é um subsídio, não está aí na lição, né? Nós vemos que Jesus, lá em Mateus capítulo 22, né, do 15 ao 21, né,
as pessoas ali indagando Jesus, né? Falou para ele, é lícito nós pagarmos tributo a César? Você sabe da palavra, versículo 17 de Mateus 22. Aí Jesus ali, pega uma moeda aí, versículo 20, ele vai, de quem é essa a efígie desta moeda? Aí eles fizeram de César. Aí Jesus falou assim, então vocês têm que pagar os impostos, tá? Daí a César o que é de César e o quê? O que é de Deus? Então eu fico tentando entender, tem muitas pessoas, não, Jesus anulou tudo, né? Lá no Novo Testamento, não tem mais disso, não tem mais aonde. Jesus está falando desse jeito, está falando, vocês têm que pagar todos os impostos, dai a César os impostos, todos, vocês têm que pagar. E a Deus o que é de Deus. Se eu repetir aqui, e a Deus o que é de Deus. Aí tem muitas pessoas, né? Gente, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Eu tenho essa convicção aqui no meu coração, que Deus está te ensinando, que Deus, através do Espírito Santo, está mudando a tua maneira de pensar. Louvado seja o nome, né, do Senhor, tá? Por isso, né, a nossa orientação é que seja retirado que renda da renda bruta. A nossa orientação é para que o dízimo seja retirado da renda bruta. Antes de preocuparmos, né, em pagar água, luz, telefone, internet, é uma preocupação, né, principalmente para não cortar a internet, já esse é o primeiro que paga, porque hoje você pode ficar até sem energia e internet, é o primeiro, né, essa preocupação, né, de nós irmos lá pagar, mas nós temos que observar, honrar o Senhor com as suas primícias. Se eu repetir isso aqui, honramos a Deus com as nossas primícias, tá? Só uma orientação, tá? O 1:3, os dízimos e as ofertas devem ser levados aonde? À casa do tesouro, né? E não esquecermos, né, que tudo é feito com gratidão. Qual é a casa do tesouro? A tua igreja aí, onde você congrega, onde você recebe o alimento. Não receba o alimento, de algum lugar você recebe o alimento da parte de Deus e seja grato, né? Seja grato por isso. Sobre o tópico 3, né, o tópico 2 agora, o dízimo dos empresários, os empresários cristãos, né? Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade do cálculo do dízimo. Então nós vamos receber aqui uma orientação, isso aqui é só uma orientação. Sobre o tópico 2 do 1, será que deve ser calculado com base na renda? Será que deve ser calculado com base na renda? Então vamos ver isso, né? O faturamento da empresa pertence à empresa. Preste atenção, o faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Você tem que entender isso. O faturamento da empresa pertence à empresa e não a você que é empresário, meu irmão, né, minha irmã que é empresário, né? O irmão empresário deve retirar da sua renda, da qual é o seu sustento familiar, tá? Não do faturamento, mas da sua renda. Então a renda que vem para você, que é o teu sustento ali familiar, é dessa renda que você vai recolher os dízimos e as ofertas, né? E o subtópico 2 do 2, o controle da renda, estamos encerrando, tá? Digamos que a sua renda, né, provavelmente se for diária, como que eu devo fazer? Se for semanal, quinzenal ou mensal. Para nossos irmãos empresários e empresárias, né, preste atenção, se o fechamento for semanal, que se retira semanal. Se o fechamento for quinzenal, que se retira quinzenal. Tá? Isso aqui é só um conselho, é melhor, né, que se é melhor do que deixar para tirar tudo. Eu vou deixar fechar um mês. Não, se você tem uma renda, né, e você tem fechamentos, preste atenção, semanal, tem pessoas que é diária, né, também diária, semanal, quinzenal, então que se é melhor tirar, né,
do que tirar assim, semanal ou quinzenal, do que deixar para tirar tudo, tá? Isso é conselho, tá bom? Vamos concluir essa lição. Deus abençoe a sua vida, né? Entregar o dízimo e a oferta não é obrigação. Deixa eu repetir isso aqui para ficar gravado aqui. Entregar os dízimos e as ofertas não é obrigação, tá? Se você tiver algum lugar que está te obrigando, aí cuidado, não é obrigação, tá? Mas é um privilégio, né? Um reconhecimento, né? Aqueles que entregam, aqueles que fazem isso. Deus nos concedeu vida, saúde, salvação, né? Paz, né? E isso é impagável, né? Reconhecer todas as bênçãos de Deus é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero faz tudo com satisfação e com alegria. E vou finalizar com isso aqui, ó. Entender que tudo é para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e da sua obra. Deus abençoa, tá? Poderosamente a sua vida, e eu sei que o Espírito Santo, né, falou conosco através dessa aula. Até o próximo comentário. Deus abençoe. For bem, for bom, repassa. Deus abençoe. Até mais. Fica na paz do Senhor. Tchau.